Fala aí galera, bom dia a todos, professor Thiago aí novamente com vocês para o canal Matemática Acontecer. Então se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreve aí para você ficar por dentro de vários assuntos aí de matemática e de várias curiosidades, como eu venho trazer hoje para vocês uma curiosidade, o número binário, sistema de numeração binário. Você já ouviu falar do número binário? Você sabe como que ele se comporta? Você sabe interpretar um número binário, transformar um número binário em número decimal e transformar o número decimal em binário? Como que a gente faz isso? Bom, vou estar apresentando para vocês isso nesse vídeo de hoje. Bom, o número binário, ele é composto apenas de dois algarismos. O nome bi é por conta disso, apenas o número 0 e 1, tá? O sistema binário ele usa apenas o 0 e 1, tá? Esses números binários, ele surgiu aí, o primeiro registro que se tem, tá? Ele surgiu por volta do século 3 a.C., por um indiano chamado Pingala, tá? Um indiano Pingala, ele apresentou os números binários de 1 a 8, tá? Ele trouxe os primeiros números binários de 1 a 8 aí pra gente. A gente já vai ver esses números como eles são, como que eu faço para escrever esses números de 1 até quanto eu quiser, tá? Ele vai até infinito também o número binário. Esse sistema binário, ele é o sistema utilizado pelos computadores, tá? Os computadores fazem uso da lógica booleana, e aí com a lógica booleana ele consegue facilitar os cálculos usando apenas 0 e 1. Então os circuitos aí, os sistemas computacionais, eles usam aí o número binário, o conjunto do binário, ok? Esse sistema binário, ele é um sistema posicional, tá? Ele depende da posição que o número ocupa, ok? Quando a gente tem o 0, a gente costuma dizer que não considera o 0, ele não vai considerar, é como se tivesse uma luz apagada. O 1 é como se tivesse uma luz acesa aí pelo sistema, tá? E aí considera o número, tá bom? Da posição. Bom, vamos começar a falar aí a respeito dos números binários, tá? Antes disso, você já deve ter ouvido falar aí do bit, né? O bit do computador é binário digital, tá? Por isso a abreviação bit é de binário digital, ok? Vem daí a ideia do bit, ok? O computador usa essa ideia do bit. Vou começar a falar a respeito de alguns números binários e explicar como funciona esses números. Por exemplo, o 1 binário, você escreve apenas com 1 assim, né? Geralmente a gente coloca zeros aqui e a gente coloca um 2zinho aqui, ó. Então esse seria o 1 binário, ok? Como ficaria o 2 binário para mim? O 2 ficaria assim, tá bom? Esse seria o número 2. Como ficaria o número 3? Eu vou escrever alguns números, eu vou escrever até o 10 e depois eu vou explicar para vocês qual é a lógica, tá, dessa escrita binária. Então a gente tem aqui o 2, eu vou colocar o 3, ok? O número 3, o número 4, como que é o número 4? O número 5, o número 6, o número 7, o número 8, ok? E o número 9 e 10, ok? Então aqui a gente está na sequência, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, agora o 9, certo? E o 10, como fica o 10? O número 10 binário. Bom, esse sistema, conforme eu falei para vocês, o sistema binário ele usa apenas dois números, bi por conta disso, só usa o 0 e o 1, assim como vocês estão vendo. Eu coloco esse 2zinho aqui na parte de baixo para representar a base 2, tá? Se acaso você estiver trabalhando apenas com a base 2 e você não quiser colocar o 2 embaixo, não tem problema, você já sabe que é base 2, ok, a gente geralmente coloca para explicar que é binário, certo? Bom, qual o sentido desses números? Por que aqui eu tenho 2, aqui eu tenho 3, aqui é 4, 5, 6, assim por diante? O sistema binário, ele começa, tá, sempre da direita para a esquerda. Ele vai, então, nesse sentido. O sistema binário, ele vai nesse sentido, da direita para a esquerda. Sempre ele vai começar nessa ordem. Então, o primeiro número é 1, certo? Depois eu tenho 2, depois eu sempre vou dobrando, 4,
depois eu tenho 8, 16, 32, 64, 128 e assim por diante, até o infinito, ok? Bom, o que acontece? Por exemplo, aqui o número 1. Número 1, eu liguei apenas o 1. Tem o número 1 aqui. Quem está ligado? Apenas o 1. O 0, o 4 e o 2 estão desligados. Agora, no número 2. No número 2, observem que eu liguei apenas o 2, ó, o segundo número. O primeiro número, o 1, está desligado e o 4 está desligado. O número 3, quem está ligado? O 2 e 1. 2 e 1. 2 e 1. Se eu somar, dá 3. Aqui eu liguei apenas o 4 ligado. O 2 e o 1 desligado. Aqui está ligado o 4 e o 1. 4 mais 1, 5. Ok? Aqui eu liguei o 4 e o 2. O 4 ligado e o 2 ligado. E o 1 desligado. Então o 1 não vale nada. Aqui está ligado só o 4 e o 2. Ou seja, 6. Certo? Quando eu ligo todos, eu liguei o 1, o 2 e o 1. O 4, 2 e 1. Coloquei 1 em tudo. Ou seja, 4 mais 2 mais 1. Eu vou ter aí 7. Desliguei todos esses primeiros. Liguei apenas o 8. Liguei o 8 e liguei o 1. 8 mais 1, 9. Liguei o 8 e liguei o 2. Eu vou ter o 10. E assim por diante. Eu vou colocar mais alguns exemplos de números binários da transformação de binário para inteiro e de inteiro, tá? Número decimal, para binário. Um sistema para o outro. Como fica? Vamos lá então? Vamos ver aí como que a gente faz para chegar nesses números binários aí. Olha só. Vou colocar aqui um exemplo, tá? De um binário. Então eu tenho o número 1, 0, 0, 1, 1, 1. Que número é esse? Sabendo que é base 2. Como que eu descubro que número é esse? Eu vou pegar daqui para cá sempre. Então eu coloco 1, 2, 4, 8, 16, 32. Então eu vim na ordem, colocando da direita para a esquerda. Quem está ligado? Apenas os que possuem um. As que possuem um estão ligados. Quem não possui um está desligado, então eu posso tirar. Então esse número representa a soma 32 mais 4 mais 2 mais 1. Ou seja, esse número é 36, 37, 38, 39. Esse número é o 39 na base binária, ok? Então na base binária, esse é o número 39, ok? Então o número 100.111 representa para mim o 39 na base binária, ok? Bom, vamos ver aí outros números. Vou colocar aqui outros exemplos, tá? Se eu coloco, por exemplo, 1 acrescido de vários zeros, ok? Coloquei aqui 3, pronto. Que número é esse? Que número que eu vou ter aqui? Então, ó, 3, 6, 7. Então, ó, 3, 6, 7. Esse número aqui é 64, tá? Ele é 64, deixa eu ver, 64 ou 128? Vou confirmar. 3, 6, 7. A sétima casa, no caso, é o 64. Tudo bem? Então, isso aqui vale 64, certo? Bom, digamos que eu queira transformar um número. Vamos supor que eu queira transformar um número decimal em binário. Vou dar um exemplo, vou pegar, por exemplo, o número 45, por exemplo. Como que eu faço para transformar 45 em binário? Bom, eu vou começar pelo maior. Eu posso colocar 64? Não, 64 passa. Então eu vou para um menor que ele. Então eu ligo, no caso, o 32. Então eu coloco 1 para o 32. Certo? Se eu colocar o 16 no número, vai passar de 45 ou vai ficar menor que 45? Ou seja, 32 mais 16 é maior ou menor que 45? Vamos somar. 16
mais 32. Se eu somar 16 com mais 32, eu vou ter aqui o total de 48. 48 é maior que 45. Ou seja, o próximo número que vem depois do 1 tem que ser o 0. Por que tem que ser o 0? Porque eu tenho que desligar o 16. Ou seja, eu desliguei o 16. 16 está desligado. Eu posso ligar o 8. O 8 eu posso ligar. Por que eu posso ligar o 8? Porque se eu somar 32 mais 8 dá 40. Então, não tem problema ligar o 8. Eu posso ligar o 4? Sim, eu também posso ligar o 4. Por quê? 32 mais 8, 40. Mais 4, 44. Eu posso ligar o 2. 44 mais 2 vai dar 46. Passa, não pode ligar o 2. Ou seja, eu tenho que desligar o 2. O 2 foi desligado. Aqui eu tenho 32, 40, 44, está faltando 1. Eu tenho que ligar o número 1. Se eu somar os números que estão ligados, tirando os que eu desliguei, que é o 16 e o 2, e somar esses outros números que eu tenho ligados aqui, eu vou ter 32 mais 8, 40. 44, 45. Eu tenho o número 45. Eu consigo, usando apenas esse sistema de numeração e utilizando o 0 e 1, eu posso construir infinitos números, tá? Infinitos números binários, certo? Infinitos números binários que aí vão me representar apenas com 0 e 1 e qualquer número do sistema decimal, tá? Do número 1 até o infinito. Você pode falar qualquer número aí que dá pra gente conseguir construir usando apenas essa sequência numérica aqui. Tá bom, pessoal? Então a lógica é assim, se eu for ligando, ó, liguei o 1, liguei o 2, liguei o 4, liguei o 8, aqui eu tenho quantos números? Eu tenho um a menos que 16. No caso, se eu ligar todos aqui, eu tenho 15, tá? Ó, 8 mais 4, 12, 13, 14, 15. Aqui eu tenho 15. Se eu quiser o 16, bastava colocar um aqui e tudo 0. 16. Se eu quiser o 17, eu sou obrigado, tá, a ligar o 16 e ligar o 1. 17, 18, 19. Eu consigo fazer todos usando do 16 até o 1. Até chegar no 31. Se eu somar todos esses aqui, se eu colocar mais um aqui, eu vou ter 16 mais 4, 20, 28, 29, 30, 31. Eu vou ter 31 aqui, ó. Porque se eu quiser o 32, basta eu colocar um 1 aqui e tudo 0. Aqui eu tenho 32. Aqui eu consigo construir do 32 até o 63. E assim por diante. Tá bom, pessoal? Eu espero que vocês tenham compreendido. O número 1 liga, o número 0 desliga o circuito. E aí a gente vai construindo os números, tá, binários. Espero que vocês tenham curtido, gostado aí desse sistema de numeração. E eu vejo vocês em um próximo vídeo. Se você gostou, deixa um like se você compreendeu aí. Se não, deixa um comentário que não entendeu para a gente fazer aí mais vídeos relacionados a esse assunto, tá bom? Um abraço a todos, até o próximo vídeo. Tchau, tchau, galera!